Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Perto de perder prata, Flá tem uma semana para escrever reforço na Libertadores. É isso que eu tô falando. A saída do Prata, que eu falei ontem, tô falando que eu falei ontem já. Para mim vai precisar colocar alguém no reforço. Acho que ficar com Carrascal e Luiz Araújo é muito pouco. Para mim vai precisar de um jogador de alto nível para deixar o time mais forte. Vamos ver quem será esse nome que vai vir. E a saída do Prata ele tem potencial, mas não vingou o potencial dele no Flamengo. Acho que ele poderia ter um pouco mais. Ele fez aquele gol na final da Copa do Brasil, marcou a sua história no Flamengo, porém falta algo a mais, falta um passo a mais, um caminhar a mais. E ele não encontrou essa técnica refinada. Nos últimos jogos ele estava errando muito passe. Eu sim, vejo no Prato um grande jogador, mas não se vingou. Aquele jogador que foi uma promessa, tem potencial demais. Vou ler outra notícia para falar um pouquinho mais sobre o Prato. Fly encaminha a venda de prata para o Dinamo de Moscou, fecha valores, em torno de 70 milhões, 70 milhões de reais, 12 milhões de euros mais ou menos. É uma boa venda. É um jogador que não alcançou seu auge. Acho que ele veio e não conseguiu encaixar. Então, para mim, vende bem. O negócio para mim está sendo um reforço. Acho que para mim tem que trabalhar muito bem nessa transição. Ou apostar no Lohan. Ou apostar no Lohan pelo lado direito. Mas isso aí depende muito do Leonardo Jardim. Do que ele quer ou não. Mas eu acho que um grande nome, falta ali para aquele lado direito. Já tem falado isso há uns 2, 3 meses atrás, desde que abriu a janela, que também precisa de um grande nome ali pelo lado direito, um jogador que domine aquele lado, como tinha Everton Ribeiro, tinha Rascaeta, tinha Bruno Henrique, eram 3 jogadores que individualmente, além do Gabigol na frente, em 2019, que sozinho resolvia jogo. E depois saiu do Everton Ribeiro, ninguém ali do lado direito que eu vi assim, deu aquele, chamou atenção, dominou aquela posição ali. E isso é algo que está faltando. Alguém chega e domina aquele lado ali. Vamos ver qual vai ser o reforço que eu vou trazer, mas eu creio que precisa de um jogador ali para aquela posição. O lado esquerdo, acho que o Samuel Lino já dominou, então também não preciso contratar outro jogador. Dá para trabalhar um jovem ali, trabalhar um jogador. Tem o Henrique, que é mais antigo, tem Cebolinha que está saindo, Carrascal pode cair ali para o outro lado, mas precisa de um jogador, já tem um jogador dominante naquela situação. No meio campo, Arrascaeta é dominante ali, domina aquela situação. Centroavante, Pedro domina, então o Flamengo pode postar num gaúcho da base. Trazer um atacante mais experiente para ser reserva do Pedro. Volantes, para mim tem bons volantes, então não tem nada a acrescentar. Lateral esquerdo, Alexandre está com a idade avançada, aí do Lucas não se afirma. Também acho que renovou com o Alexandre, se eu não estiver errado, por mais um ano. Então vai ter mais um ano o Alexandre, onde também vai ter que buscar ali um reserva ali que chegue para ser dominante naquela situação. Ayrton Lucas ganha oportunidade, mas não domina aquele setor ainda. Não é aquele cara que a torcida ama. Então acho que também vai ter que ir atrás de um jogador que domine aquele lado esquerdo. Lado direito, acho que o Vaela dominou aquele lateral direito, assim como o Royal vem fazendo bons jogos, então tem 2 laterais ali que estão indo bem. A zaga dupla Léo, acho que é a dominante, Léo Ortiz e Léo Pereira. Tem Vitão, que é um bom zagueiro. Eu creio que também precisava de um zagueiro esquerdo, mas está lançando o jovem João Vitor, então é um jogador também que
tem muito futuro, então o Flamengo está trabalhando ali na zaga ali com o jovem. Então isso é muito bom. A lateral direito, como eu falei, tem Vaela e o Royal, mas tem o Daniel Salles, que acho que vai jogar bola, tem potencial para jogar bola, para dominar a situação, como foi o Wesley, que dominou e o Flamengo ganhou muito dinheiro com ele. Lateral esquerdo tem o Johnny começando. Então, como há uma transição do Alexandre para Ayrton Lucas, o Johnny começa a ganhar espaço, ser testado e pode ser uma promessa para o futuro. Como o prato ali tem o Lohan, que pode ser testado. Aí depende muito do projeto Flamengo. Ali acho que isso, questão de contratar ou não, depende do projeto que a diretoria quer, junto com o José Porto, com o treinador, sobre o Flamengo do futuro. Que se o Flamengo quer lançar, da base jogadores, ou que o Flamengo quer ser um clube de comércio, contratar um grande nome, vai ser um time galáctico, ser um time de comércio, contratar, vender. Então depende muito do que o presidente pensa sobre o que ele quer do Flamengo. O Flamengo seja o galáctico, aquele time que só tem craque, ou ele quer o Flamengo, um time que craque a gente faz em casa, como é o lema lá do Flamengo. Ter ali, abrir espaço para o jogador da base. Depende muito disso. Acho que é algo ali que deve ser discutido entre o presidente José Porto e o treinador, para o que se o time lançar muito caoto pode enfraquecer, então o Flamengo vai sempre ter uma manutenção ali. Vamos ver o que pensa o Babi junto com o José Porto e o Jardim. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias, até que esse prato aí pegou surpresa. Royal explica Pox e brinca sobre pugilista sósia Tepolgar. Lateral diz que esporte o ajuda no futebol e atribui fase a Jardim. Eu acho que todo mundo tem que ter um ponto de fuga. Ficar na mesma coisa, fazendo a mesma coisa todo dia. Isso aí sobrecarrega a pessoa precisa ter pontos de fuga. Acho que é psicologia, acho que explica fugir um pouco de algumas situações que sobrecarrega, estressa, ter um ponto de fuga. Se um jogador acaba o jogo, vai pegar o celular para ler, só recebe crítica, então começa a fazer mal. Então tem que ser algo que tem que ser bem trabalhado, mudanças de direção, e o boxe pode ser algo que pode ser o ponto de fuga do Royal, assim como outros esportes, outros lazeres, voltar atenção para sua família. O Vael tem uma paixão por carro, são coisas assim que são pontos de fuga dos jogadores para não ficar focado só na sua profissão, que é o futebol. Acho que é válido isso. Vamos para outra notícia aqui. Por que o Del Valle é o matador de gigante? É o que eu falei, os times da América do Sul tecnicamente são inferiores ao Flamengo. Acho que o único time até a final que o Flamengo vai enfrentar, enfrentou tecnicamente nivelado ao Flamengo, foi o Cruzeiro. Então esse time como o Del Valle são um time que luta muito, corre muito, acredita muito no placar. Então se o Flamengo não entrar no mesmo espírito, se situar até o final, não vai conseguir a classificação. Então, o Flamengo tem que ter um espírito de luta na Libertadores. Não luta agressiva, mas lutar pela classificação. Acho que aquele finalzinho do jogo contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro ameaçou apertar o Flamengo, até aquele chute embolou com o jogador e levantou fibrando. Esse é o espírito do Flamengo, aquele espírito que luta de garra, que não dá espaço, corre até o final, até tacando, até não aguentar mais, pede substituição se não está aguentando. Tem que entregar. E porque o Flamengo, para ser campeão, precisa de entrega
e esses times sul-americanos, a gente conhece muito bem, eles correm o tempo todo e não deixa por ser derrotado. Quem viu o Maracanazo meteu 3-1 lá e tomou, não, ganhou de 2-1, 1-0 lá no México e levou a viada que tem no Maracanã. Então, é o que eu venho falando, se não tem treco, não tem luta, esse time acredita até o último momento no que é possível. Então, para mim tem que ter uma mentalidade de campeão. Outra notícia, Danilo indica renovação e despedida no clube do coração. Zagueiro tem propósito para ampliar contrato até o fim de 2027. Aí é muito pessoal do jogador, é um líder, é um cara que quando entra faz bons jogos, mostra que tem potencial para ser o que é. E, e a escolha dele, se vai continuar ou não, eu vejo muito que foi tipo o Rip, sabe? Para mim foi um exemplo de aposentadoria. Ele planejou, falou, não, quero renovar, vou renovar meu contrato, diminuir, e até ele entender que é a hora dele sair. Então isso aí é muito jogador, que ele pensa sobre o futebol, qual o projeto dele de vida, porque carreira de futebol não sabe, é 10 anos, máximo 15, que depois o jogador tem que trabalhar em outro ramo. E Felipe Luiz fez muito bem isso, planejou, aposentou, já viu o técnico sub-20 e conseguiu hoje estar no Mônaco lá, fazendo o seu trabalho. Então, depende muito do que o Danilo busca no Flamengo. O Flamengo pode estar para ele, acho que não é muito que ele pode estar para o Flamengo, mas que o Flamengo pode estar para ele ainda em questão de continuar jogando. Isso aí é muito pessoal, então não tem como falar pelo Danilo, mas a única coisa que também pode fazer é um trabalho. Já está lançando o João Vitor e o Thuram, dois zagueiros da base, que já vem entrando aos poucos profissional. Olhar o mercado, ver que tem outro zagueiro. Eu, particularmente, sou a favor do Flamengo repatreia jogador. Cosmo Nadan, que saiu do Flamengo, foi para o Napoli, do Napoli foi para a Inglaterra, depois foi para. Tá na Espanha lá. Não, acho que eu tô da Itália para Espanha. Não sei direito, mas é um zagueiro da base do Flamengo, que saiu do Flamengo para Bragantino, conseguiu ganhar o mundo. Então eu vejo ali uma possibilidade do Flamengo repatriar um zagueiro pelo lado canhoto. Tem o Anderson também, que está na França, que foi para a seleção brasileira, que é canhoto também. Então eu creio que se o Flamengo olhar o mercado, vai ter lá zagueiros que possam vir suprir a saída do Danilo. Então o Flamengo já tem que pensar nessas hipóteses e olhar para o mercado em relação a isso. Vou finalizar a análise falar comigo, Eduardo. Aqui tem outras notícias interessantes, não quero deixar o vídeo muito longo. Então entre lá no GE, lê as notícias, se informe, crie a sua opinião, faça a sua análise. Juntos nós vamos construir esse Flamengo campeão. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.